Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Praticadamente. E hoje temos um convidado especial, Orlando Madeira, que vai desenvolver o tema Enfrentando os Desafios do Sucesso. Bem, podemos dizer que chegar a um objetivo é uma conquista, mas o que acontece depois? Sucesso traz novas responsabilidades, decisões, desafios, e saber lidar com essa etapa exige consciência e preparo. E vai ser uma oportunidade para você enxergar o sucesso não apenas como resultado, mas como progresso de crescimento e desenvolvimento contínuo. Ficou interessado? Então fica aqui conosco e não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e seguir as nossas redes sociais. E agora, com muito prazer, eu passo a palavra para Orlando Madeira. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado aí pelo convite de a gente estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, né? E isso é muito interessante, porque o aprendizado, ele é constante. É como já fala aí, o sucesso, né? A gente não tem um sucesso na vida. A vida é feita de sucessos. E a cada dia é um degrau que nós vamos ter que subir e aprendendo com ele, e cada vez mais. E a vida é assim, é nesse constante aprendizado, nessa constância de caminhada, né? Que isso é importante para a gente. E para que eu possa começar a ilustrar com vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque aí fica mais fácil, a gente já entra direto no nosso objetivo de hoje. Vamos lá. Tudo certo aí com vocês? Está dando para ver aí normal? Isso que é importante. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é exatamente sobre isso: é o enfrentamento dos desafios do sucesso. Porque para a gente alcançar o sucesso é sempre um desafio. E todos os desafios a gente vai aprendendo com eles, porque não é só um desafio, são vários, né? A trajetória é um desafio. E aí, nessa constância de desafios, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais difícil? Chegar ou permanecer no sucesso? Então, se você for ver, chegar exige um esforço, com certeza. Mas permanecer é que é o problema, né? Isso vai exigir muito mais da gente. Porque o sucesso é como um estudante, né? Nós começamos a estudar lá no primário e vamos subindo e vamos cada vez mais passando de ano, né? E de grau, e até a gente chegar próximo de uma faculdade. E a partir dali nós vamos então escolher o que nós vamos fazer, né? Até aí nós não estávamos pensando em nada do que nós vamos fazer da vida, com tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então nós vamos partir para uma outra fase, um outro aprendizado. E aí nós então vamos para uma faculdade. E a partir da faculdade nós então selecionamos aquilo que nós realmente queremos. Chegando no final, não acabou. Aí vai começar uma nova jornada. Então, o sucesso foi até aí. Agora, nós vamos continuar nesse sucesso. E se a gente parar naquilo que nós aprendemos na faculdade, nós vamos ficar para trás. Nós não vamos desenvolver na nossa vida. Então, nós temos que estar sempre buscando o conhecimento. E cada vez mais, agora com essa correria do IA que está aí, boiando em cima de nós temos que esforçar cada vez mais. E esse é um constante aprendizado. E vai chegar um momento em que muitas das vezes, a gente tem que voltar um pouco nas nossas origens, na nossa base, para poder continuar naquilo que nós estamos lá na frente. Porque às vezes a gente vai esquecendo de determinadas coisas, então há necessidade da gente esvaziar um pouco o copo, né? Voltar um pouco para que a gente possa aprender um pouquinho mais. E nós vamos ver então que, deixa eu passar aqui. Quando a gente chega lá em cima, é uma plataforma, ou seja, ali nós vamos pular de um nível para o outro, porque a partir dali nós vamos então encontrar coisas diferentes para que nós possamos então desenvolver na nossa sabedoria, desenvolver no nosso desempenho. Então, se a gente ficar parado ali, é como se a gente estivesse preso. Nós vamos ficar preso ali e não vamos sair da posição. O sucesso de ontem, ele não garante o resultado de amanhã. Então, o que é sucesso hoje
Não é porque nós conseguimos alcançar esse sucesso que nós vamos, então, ter certeza que nos próximos eventos nós teremos sucesso. Não, não é assim. E é por isso que a gente tem que estar nessa busca constante de estar ali sempre procurando alguma coisa. Espera lá, eu acho que saiu alguma coisa aqui. Vamos ver se eu volto aqui. Tá bom, voltou. E a cada degrau do sucesso é aquilo, né? Nós temos que esvaziar o copo, não é pensar que nós já sabemos de tudo e a partir dali nós vamos seguir nossa vida. Não, é um aprendizado constante. E para a gente seguir, eu queria me apresentar. Eu sou Orlando Madeira, eu sou dentista, né, já aposentado, mas ainda continuo na ativa. E eu fiz o curso de hipnose há muito tempo atrás, exatamente por isso, porque meu trabalho é sempre relacionado com as dores e dores físicas e dores emocionais. Então, eu posso dizer que, em certo ponto, eu sou um especialista em dor. Então, a gente vai aprendendo com as dores de cada um que chega no consultório. Então, a gente vai percebendo aquilo que está acontecendo. E é interessante que quando a gente está com dor e a gente está com medo, a gente abre o coração, né? Então, quando você está com medo de alguma coisa, você quer fugir daquilo, e aí você começa a abrir seu coração para outras coisas e você vai descobrindo que muitas das vezes aquela dor é somente um reflexo de uma outra coisa que ele está sentindo. Então, talvez não seja a dor propriamente dita. A dor é uma manifestação de alguma coisa que ele está trazendo. Então, por isso que eu fui procurar um pouco dentro da PNL, dentro da neurociência, para que eu possa tivesse condições de trabalhar melhor as condições do paciente. E então, no decorrer dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, nós vamos aprendendo alguma coisa. Ou talvez nem é aprender, mas é a gente descortinar alguma coisa que está coberta e a gente muitas das vezes passa desapercebido e não percebe o que está acontecendo. Então, nós vamos ver os fatores que impedem o sucesso. O que, que é que causa alguma coisa em nós que a gente trava e não consegue desenvolver? Então, por exemplo, nós temos essas barreiras internas e psicológicas, que é o que? O caso do medo. Medo de errar, por exemplo. Então, a gente quer fazer as coisas e ter uma assertividade de 100%. E não é assim. É um aprendizado constante, mas a gente cria esse medo, e esse medo muitas das vezes nos trava. E acaba que a gente não continua o nosso processo. Nós temos nas crenças limitantes como eu não consigo, né? Isso não é para mim, ou alguma coisa assim. E nós vamos falar bem disso aqui, do que acontece, da onde que vem esse não consigo, da onde vem esse eu não mereço, da onde que vem que eu não sou capaz, onde que está vindo isso tudo? E muitas das vezes está vindo de uma coisa que a gente nunca pensou sobre isso. E nós vamos falar sobre esses sabotadores ocultos que nós não enxergamos. Nós vamos além desses problemas. A zona de conforto. Normalmente o cérebro, ele gosta do conforto, né? Tudo que exige um desafio, ele faz com que a gente manere, vamos ficar na nossa tranquilidade, sentado na rede, é muito melhor do que a gente ficar gastando energia com isso. No outro caso, são os hábitos e comportamentos, né? No caso da procrastinação, a gente vai deixando para lá, amanhã eu começo, amanhã eu faço, e nunca a gente chega para desenvolver aquilo que nós precisamos desenvolver. A falta de disciplina, né? Os sonhos sem rotina e consistência não sustentam, não se sustentam. Ou seja, se a gente não criar uma rotina para que a gente possa desenvolver determinado trabalho, nós não vamos seguir adiante, porque é a rotina que faz com que a gente vai desenvolvendo todos os nossos trabalhos, nós vamos exercitando isso dentro de nós. A falta de clareza, não saber exatamente onde chegar. Então, isso é importante. Na PNL a gente fala, né, que quando a gente precisa de ter um objetivo, a gente tem que ter duas coisas. O nosso objetivo tem que estar sempre positivo e específico. Se a gente não tem esse objetivo específico e positivo, a gente não chega a lugar nenhum. Então eu preciso determinar aqui aonde eu quero chegar, por que que eu quero chegar ali dentro daquilo ali, e criar essa objetividade para que eu possa, então, alcançar o meu sucesso. Influências externas, que também nós vamos falar sobre isso agora. Conviver com pessoas que desmotivam e mina a autoconfiança. Mas isso é muito difícil, porque às vezes a gente tem que conviver com essas pessoas. E aí? Como que eu faço? Como que eu vou fazer quando eu tenho que conviver com pessoas que estão ali minando minhas energias, minando minhas forças? Mas eu tenho o meu objetivo.
O meu objetivo é alcançar o sucesso. Então, eu tenho que, muitas das vezes, passar por cima disso ou arranjar caminhos para que eu possa desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Eu estou indo muito rápido aí, gente. Se tiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, como está na minha área, é o caso do bruxismo. O bruxismo, para quem não sabe, é aquele movimento da gente apertar os dentes, né? E a gente vai ver aqui no bruxismo, acontece isso. A gente normalmente está tenso por alguma coisa. E o fato da gente ficar muito tenso, e vários momentos da nossa vida, aquilo vai criando um certo medo na gente. E esse medo acaba virando um hábito. Quando eu vou fazer determinada coisa, já automaticamente eu já entro nesse medo. E esse medo gera a dor, que é o que normalmente acontece no meu consultório. A pessoa começa a ter dores, né, dores no maxilar, etc. E aí ela tem uma estagnação. Porque quando você tem dor, você não consegue fazer nada. Então a dor te trava de tal maneira que você não é capaz de raciocinar, de conversar, de se locomover. A dor, ela realmente te trava. Ela é um mecanismo que a gente tem, que é um mecanismo de defesa da gente, mas ao mesmo tempo ele é um mecanismo que faz com que a gente fique estagnado. Nós vamos ver que o bruxismo, ele tem dois tipos de bruxismo, né, que a gente chama de cêntrico e o excêntrico. O excêntrico é esse que a gente está vendo aqui, é aquele que a gente só raspa os dentes e fica desgastando os dentes. Então, a pessoa que tem esse bruxismo começa a fazer um barulho como se estivesse comendo milho. Então, vai pegando aquele barulho rock, rock, rock lá. Então, esse é um tipo de bruxismo. Esse eu já posso falar para vocês que esse é o menos, vamos dizer assim, é o menos perigoso, porque você vai ter um movimento mais estético do que funcional. O que que é isso? Você começa a ter mais desgastes nos dentes do que qualquer outra coisa. Você desgasta os dentes quando você está fazendo de levar para lá e para cá, de roçando ali naquele momento. Mas o pior deles todos é o bruxismo cêntrico. É aquele que a gente aperta e fica parado. Apertando, né? Como se a gente tivesse com raiva, né? Apertando aquilo lá. Porque quando começa a gente está realmente apertando, se você vai acompanhar aqui na minha seta, tá dando para ver a setinha aí? Quando nós começamos a apertar o maxilar, nós temos um nervo aqui, desculpa, um nervo não, um músculo, que é um dos músculos mais fortes que nós temos. E ele serve para macetar, é aquilo que a gente faz força aqui na bochecha do lado. Quando a gente está mastigando, comendo um arroz, né, só para a gente ter uma noção, a gente faz mais ou menos 80 quilos de força quando a gente está mastigando um grãozinho de arroz. É por isso que quando a gente está mastigando, de repente você pega uma pedrinha no feijão, no arroz, dá aquele estalo que até quebra os dentes. Então, porque a gente faz muita força e nem percebe. E quando a gente está nesse bruxismo, cêntrico, nós fazemos uma força tão grande nele que, se vocês pegarem aí, do ladinho aqui na sua bochecha, apertar os dentes, vocês vão ver que parece que cria uma bolinha aqui do lado. Essa bolinha do lado não é osso, é esse músculo que está puxando ali. Tá? Então, se chama masseter, esse músculo. Mas só que quando a gente aperta isso aí, ele puxa três músculos da cabeça. Puxa esse aqui, que é o temporal, por sua vez, puxa o frontal, e o frontal e o parietal aqui puxa o occipital. Então, quando nós apertamos, você coloca a mão na cabeça aí agora e faz um movimento como se você estivesse apertando seus dentes. Você vai ver que começa a mexer aqui do lado. Isso, apertando, você vai começar a ver que está apertando. Porque você está pressionando esse músculo. E ao mesmo tempo, se você colocar a mão na testa, você vai ver que tua testa começa a mexer um pouco. Porque está apertando o músculo da frente aí, no frontal. E se você colocar a mão lá na nuca, lá atrás, apertando, você vai ver que movimenta lá atrás também. Então, quando a gente está apertando esses músculos aí, tudo envolve assim a nossa cabeça. É por isso que quando a gente tem esse bruxismo, começa a ter muita dor de cabeça. E a pessoa às vezes chega no consultório com uma dor de cabeça terrível. E aquela dor de cabeça, além de ter aquela dor que dá aqui na pontinha, quando a gente aperta, de começar a macetar isso aqui, que esse ossinho aqui, ó, que é da mandíbula, ele entra aqui dentro e aperta demais, então você começa a ter dores aqui na mandíbula e dor na cabeça, ela irradia por toda a cabeça. E às vezes você não consegue nem raciocinar de tanta dor que você tem. Agora, o pior vem agora, que a gente, dificilmente, eu acho que vocês sabem disso. Quando a gente aperta, começa a ter esse apertamento por tensão, que gera o medo, que gera o hábito, que gera a dor e a estagnação. Quando a gente aperta muito, fica muito tempo apertando ali, você vai ver que a gente tem um músculo aqui onde eu estou passando a seta, ele é pequenininho, tá?
aqui no lado da cabeça. Eu vou colocar ele aqui agora para vocês verem. Ele é pequeno, chama esternocleidomastoide. Esse músculo, ele sai aqui do cantinho aqui da cabeça, o ossinho aqui atrás, quando você aperta lá atrás, atrás da orelha aqui, ele começa aqui. Esse ossinho chama processo mastóideo, por isso que ele chama mastóideo também. E ele desce o pescoço. E quando ele desce o pescoço, ele pega aqui na clavícula e vai até no externo. Por isso que ele chama esternocleido, que é da clavícula, mastóide. Então é um músculo que liga três compartimentos aqui nosso aqui. Então, se você olhar aqui, dá para a gente ver perfeitamente ele aqui, ó. Tá? Ele fica lá atrás do nosso ouvido, desce, e a partir do momento que ele desce, ele passa aqui na clavícula e liga aqui no externo. Acontece que quando a gente está mordendo, apertando com muita força, você vai ver que esse músculo aqui, esse esternocleidomastoide, ele está ligado com os músculos intercostais, ó, aqui atrás. Praticamente aqui ele está ligando com o trapézio, é um outro músculo que a gente tem. E quando a gente aperta, a tendência da gente, quando a gente está apertando muito os dentes, a gente levanta o ombro um pouquinho, porque a gente está apertando, o músculo, esse músculo aqui, que é o esternocleido, ele puxa esse outro músculo aqui das costas. E um pouquinho só que ele puxa, olha onde que nós vamos chegar, hein? Ele vai pegando dois músculos aqui embaixo, aqui. Eu estou colocando isso só para vocês entenderem, chamando os músculos, para vocês entenderem. Aqui de baixo, bem aqui, perto aqui do cóccix, lá atrás, tem dois músculos pequenininhos, chama multifídio, e o ilho costal, está bem aqui atrás. Esses dois músculos aqui, eles ligam com esse outro músculozinho aqui pequenininho, que chama piriforme, que está aqui bem no bumbum da gente. Só que tem um problema nesse músculo aí. Quando a gente está apertando, a gente está levantando um pouquinho o ombro, é pouca coisa, a gente nem percebe que está com o ombro levantado, que a gente está apertando ali, porque é uma forma da gente defender. Quando ele está muito tenso, aí a gente faz isso com o ombro, a gente acaba levantando. Por isso, quando você está tenso, você levanta isso aqui. Então a gente levanta, mas é pouco, a gente nem percebe. Esse músculo piriforme, que a gente chama aqui, ó, que está ligado aqui, bem atrás dele, do ladinho dele, passa o maior nervo que nós temos, que é o nervo ciático. Todo mundo já ouviu falar do nervo ciático. Ou se não ouviu falar, já sofreu de dores no nervo ciático. E sabe como que é a dor do ciático. Você não consegue nem sentar, nem levantar, muito menos deitar. Você não tem posição para ele. Ele dói demais na conta. E esse músculo piriforme, que está ligado aqui nas costas da gente, acontece que, às vezes, esse músculo, ele é fendido. Então, ele é inteiro, mas ele tem uma fenda no meio. Não é sempre que acontece isso. E bem aqui no meio, quem que está passando? O nervo ciático. Ou ele está desse lado, ou ele está desse lado, ou ele está no meio. O problema é quando ele está no meio, e a gente não sabe disso. Então, muitas das vezes, a pessoa chega no outro dia e fala assim: Nossa, eu não fiz movimento nenhum, eu não fiz esforço nenhum e estou com dor no ciático, porque ela apertou os dentes. Olha só, o fato da gente ter o bruxismo e apertando os dentes faz com que esse músculo pressione o nervo ciático. Tá? Ou às vezes ele está aqui do lado, você puxa ele, ele fica pressionando nesse sentido, ele faz força, pressionando o nervo ciático. Então aqui eu acho que vai dar para a gente ver melhor aqui, ó. O nervo ciático, esse amarelinho aqui, ele está passando aqui no caso do lado, ó. Ele pode passar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, ou no meio do músculo. E quando a gente aperta, ele faz esse movimento. Então, olha para você ver. Se você tem alguma coisa para você fazer, você precisa desenvolver um trabalho, você precisa desenvolver alguma coisa que vai fazer uma mudança na sua vida. Mas aquilo está te causando um medo, está te causando uma tensão. E o fato de causar essa tensão, você aperta ali. E o fato de apertar os dentes vai começar a te dar dor no ciático. Resultado, você deixa de fazer o seu trabalho, você não consegue desenvolver totalmente o seu trabalho pelas dores que você sente. Então, esse é um obstáculo oculto que a gente nem sabe de onde que veio. Por que que eu não consegui fazer aquilo? Ah, porque eu estava com dor no ciático, porque eu não conseguia levantar, porque eu não conseguia nem estudar, porque doía demais da conta. E quando você toma um remédio para o ciático, tem que ser um remédio forte. E o fato de ser um remédio forte, você não consegue nem dormir direito, porque ele faz com que o seu consciente ele fique trabalhando o tempo todo, e você fica naquela tensão cada vez.
Tá dando para entender isso até aqui, gente? Tranquilo? Bom, esse seria o primeiro obstáculo da gente. E agora eu vou colocar um outro obstáculo para vocês, que é o obstáculo que eu acho que todo mundo tem e passa por isso. Primeiro eu vou contar para vocês a metáfora da água, para a gente poder entender o que que acontece. Vamos utilizar então um ser divino, ok? Quando nós fomos criados, né, esse ser extraordinário nos criou, ele criou de forma que a gente tivesse 70% de água, para que a gente tivesse sempre movimento. Deus quer movimento, tudo precisa ter movimento. Então, qualquer coisa que a gente vê, se você vê, por exemplo, uma caneta, a caneta, para ela ser uma caneta, os átomos têm que estar em constante movimento para manter essa forma. Então, tudo tem que estar em movimento, mesmo parado, que a gente não vai enxergar isso, os átomos, como que eles estão, os prótons, nêutrons, elétrons, quando eles estão ali de uma forma que eles ficam fazendo com que dê a forma para aquilo que a gente está vendo. Então, tudo é energia, é uma energia. E para isso a gente foi criado, então, com 70% de água, para que a gente tenha esse movimento constante dentro da gente. E é interessante porque essa água é como se ela corresse durante a vida toda em nosso organismo. É como se fosse um rio que tem os seus afluentes, né, que a gente vai tomando água todos os dias, a todo instante, que são os afluentes. Mas essa água divina, essa água cristalina, é aquela que a gente nasce com ela. E a gente consegue e precisa dessa água até o final da nossa vida. Que aí, aqui nesse caso aqui desse slide, é como se o rio desaguasse no mar. E o mar, ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo ele é humilde, porque ele fica alguns centímetros abaixo de todos os rios, recebendo a água de todos eles. E assim é Deus, né? Ele passando isso para a gente, né, nessa grandiosidade que é esse ser, mas ele se torna humilde. E é para onde a gente vai, da onde a gente veio. E assim é dentro de nós, né? Nós temos essa água e aí um dia essa água vai embora e vai voltar para onde nós viemos mesmo. Mas até os 7 anos de idade, a gente fica mergulhado nessa água gostosa. É aquele momento que a gente está sendo acolhido pelos pais, né, na nossa inocência, e a gente vai criando a nossa identidade. Nós somos puros ali, todos nós somos puros. Mas acontece que depois dessa idade, qualquer um de nós tende a correr para as margens, que a gente vai cansando daquela coisa do pai, né? A gente quer ir descobrir o mundo. E quando a gente sai pelo mundo afora, que é no caso da nossa margem, nós nunca vamos sair de dentro de nós vamos ficar sempre ali, mas nós vamos para as nossas margens. E nas nossas margens nós vamos encontrando outras pessoas. Pessoas que começamos a amar diferentemente dos nossos pais. E a partir dali, quando nós estamos com essas pessoas, em algum momento, essa pessoa acaba jogando um lixo na nossa margem. Às vezes fala alguma coisa para a gente e a gente fica tão chateado com aquilo. Né? E como a gente gosta tanto daquela pessoa, a gente até deixa, acaba deixando ela jogar aquilo lá. Mas só que vai chegar um momento em que a nossa margem está dessa forma, totalmente poluída. E ali eu viro numa estagnação muito grande, porque aquilo faz eu parar, porque aquela água é uma água fedida, é uma água parada, é uma água ruim, é uma mágoa. Então, quando a gente depara com essa mágoa dentro da gente, a gente estagna, a gente fica parado ali. E a gente começa a ver, olha só como que eu sou. Eu sou verdadeiramente esse lixo. Eu sou essa pessoa imunda. Nós vamos nos qualificando por aquilo que as pessoas falam sobre nós. E nós esquecemos que nós somos a margem. Nós não somos, nós somos o leito, não somos a margem. A margem nós estamos aqui nos qualificando, porque alguém fez isso com a gente. Eu não sou isso. E cada vez que eu encontro com esse meu desafeto, essa mágoa, ela fala comigo. Como que ela fala comigo? Quando eu vejo o nosso desafeto, o que que dá em você quando você encontra alguma pessoa que te magoa, que te magoou? Te dá um negócio ruim na barriga, né? Às vezes te dá sobe aquela sensação ruim. É quando a mágoa está falando com você. Você quer continuar comigo? Mas eu não estou ouvindo isso. Você quer continuar comigo? E cada vez que eu encontro com ela, me dá essa sensação, ela é a hora que ela está falando, você quer continuar comigo? Mas eu não respondo. E o fato de eu não responder, ela entende que é um sim. Eu quero ficar com você. Então, é um sim. E a partir do momento que eu falo que é um sim,
Aí essa mágoa fala para mim, então toma. E aí então eu tenho o sintoma. E a partir do momento que eu tenho o sintoma, é como se eu olhasse para aquela sujeira, e aquela sujeira agora vai me dar uma qualificação, vai me dar então uma pressão alta. E aí então o que que eu vou fazer? Eu vou falar que eu sou hipertenso. Eu sou hipertenso. Você não é hipertenso, você está hipertenso. Mas eu vou me qualificando pela minha margem. Eu sou hipertenso. E cada vez que eu encontro com aquela pessoa, a mágoa continua falando: Você quer continuar comigo? Você quer continuar comigo? E eu não respondo, ela me dá mais uma outra coisa. A partir daquela pressão alta, de repente ela me dá uma gastrite. Então eu já começo a me qualificar. Ah, além de eu ser hipertenso, eu tenho uma gastrite. Eu tenho. Então você começa a tomar posse dessa gastrite. Você é o hipertenso. E a mágoa continua. E aí ela está sempre perguntando para você: Você quer continuar comigo? E vai aumentando cada vez mais a minha situação. E a partir dali eu começo a ter processos alérgicos no corpo, e daqui a pouco vira uma gastrite, e daqui a pouco vira uma úlcera, vira um câncer. E tudo isso eu adquiri pelo fato de eu aceitar aquilo que as pessoas jogam em mim. E eu vou só acumulando esse lixo dentro de mim. E quanto mais eu acumulo dentro essas coisas dentro de mim, cada vez que eu vou fazer alguma coisa para que eu possa ter um sucesso, aquele sintoma vem. Ele vem aumentando alguma coisa, porque eu já falei que eu não sou capaz, eu sou um lixo, eu sou aquilo. Lá atrás você já falou isso, mas o nosso cérebro já determinou aquilo que eu sou. E a fato da gente determinar aquilo, você começa então a perder a noção daquilo que você realmente é, da sua verdadeira identidade, que era lá naquela água limpa, cristalina. Eu não sou isso. E a partir daí eu teria que estar fazendo alguma coisa. E o como que eu vou fazer para isso? Cada vez que alguém jogasse alguma coisa em mim, eu tinha que ir lá e catar esse lixo. Colocar o lixo num lugar para eu poder reciclar isso. Fazer desse lixo um esterco, para que eu pudesse plantar outras coisas na minha margem. Plantar uma flor com esse próprio lixo virando um esterco. Mas eu não faço isso. Mas tem um outro remédio que eu poderia estar usando. Vocês lembram do mertiolate? Aquele que ardia? Quando a gente corria, machucava o dedão, chegava em casa, a mãe falava: Peraí, que eu vou passar um negocinho aí. Você saía correndo. Eu falei: Não, eu prefiro ficar com essa dor, mas não passo mertiolate. Mas tinha que passar. Aquilo doía, não é que doía, ardia demais da conta, né? Ardia muito mais do que aquele processo daquele tropicão que eu levei, alguma coisa assim. Mas ele resolvia, ele resolvia. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Às vezes, a gente tem que passar esse mertiolate. Ele dói demais, mas funciona, que é o perdão. Para a gente, nesse momento que a gente está sofrendo tanto, a gente tem que perdoar, dói demais da conta. Eu não consigo fazer isso. Né? Aquela pessoa me magoou de uma tal maneira que eu vou levar isso para o resto da vida. Então, o resto da sua vida, você não vai ter sucesso. O resto da sua vida vai ser na estagnação. Você precisa parar e pensar um pouquinho que, apesar de arder, de doer muito, né? Porque dói no nosso ego, né? Machuca lá dentro. Mas é o melhor remédio que a gente tem que fazer. Porque senão a gente não consegue ultrapassar os nossos limites para que nós possamos alcançar o nosso sucesso. E o sucesso é uma escada, né? É uma escada, a gente olhando assim, parece uma escada bonita, mas o sucesso não é dessa forma, não é uma escada totalmente plana, dos mesmos, o degrau um parecido com o outro. Não. Às vezes tem um degrau que está faltando, a gente precisa pular para o outro degrau. E ao mesmo tempo, às vezes o degrau não é largo, ele é curto, é pequeno. Então a gente tem que ter equilíbrio para subir cada degrau. E para isso a gente precisa de estar apoiado em alguma coisa. E muitas das vezes a gente quer subir a escada do sucesso, mas falta um apoio, né? O que que é esse apoio? Falta um corrimão. A gente precisa de um corrimão para dar segurança para a gente no sucesso que a gente vai ter. E qual é esse corrimão? Corrimão que é esse? Aí esse corrimão, a gente determina ele como o sem ação, que é o resultado. Então, esse sem ação, sem, é um acrônimo, né? Eu estou usando aqui três palavras para formar uma nova palavra, o sem. O sem, o que que é? É o meu corpo, o meu espírito e a minha mente. Eu tenho que usar essas três fontes que está dentro de mim, porque aí sim eu vou me segurar dentro disso e vou ter o meu sucesso.
Então, não é só eu segurar no meu corpo, no meu espírito, na minha mente, mas eu tenho que ter a minha ação além disso. Eu tenho que praticar, pôr isso em prática. Então, quando eu uso o meu corpo, eu tenho que ter um corpo saudável para eu desenvolver o meu sucesso. Eu tenho que trabalhar essa máquina, tenho que me alimentar bem, fazer uma ginástica, uma academia, fazer uma caminhada, né? Conversar com pessoas, né? O network, conversar com outras pessoas. A gente precisa ter esse contato. Então, eu preciso do meu corpo para poder executar determinada tarefa. O meu espírito não é aquele espírito religioso, mas é a minha espiritualidade. Qual que é a minha missão aqui na Terra? O que que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito disso? Eu tenho que olhar para dentro de mim e saber que eu tenho um motivo de estar criando alguma coisa para eu ter sucesso. E para eu ter sucesso, eu preciso me conhecer, esse autoconhecimento de dentro de mim. E na minha mente, eu preciso ter esse vire. O que que é esse vire? Eu preciso ter, dentro da PNL, a gente trabalha com a visualização. Muitas das vezes a gente fala ponte ao futuro. Eu preciso criar essa ponte ao futuro na minha mente. E preciso ter a respiração. Então, eu vou falar sobre essas duas coisinhas agora, bem rápido, para a gente poder entender. O que que é a visualização? Para a gente poder entender melhor. Eu fiz aqui um desenho do olho só para a gente entender. Quando a gente vai enxergar qualquer coisa, que a gente está vendo alguma coisa, por exemplo, eu estou vendo essa caneta, eu não vejo essa caneta, na verdade. Meus olhos enxergam luzes, porque tudo são luzes, tudo são átomos, são coisas pequenas, e essas coisas pequenas geram energia, e essa energia, ela vem em forma de luz. E eu preciso da luz para bater naquele objeto e poder enxergar ele. É por isso que eu vou enxergar primeiro as luzes. Então, o que que acontece? Quando eu olho para esse objeto aqui, eu não estou enxergando o objeto, estou enxergando luzes. E essas luzes, quando vêm, quando eu olho para qualquer objeto, ela vem, passa pela nossa córnea, passa pela pupila, e essa luz, ela vem até no cristalino. As luzes que vêm aqui, elas invertem nesse momento, e elas vão até a retina. Chegando na retina, a retina, então, transforma esses efeitos luminosos em produtos químicos, de forma química. E essa química são transportadas pelo nervo óptico através dos fotorreceptores. Então, ela vai até o cérebro, levando essa parte química, que era a luz, transformada então em química, e ela entra aqui no nosso occipital, que é onde está o nosso córtex visual. E ali, então, essas luzes são transformadas em imagem. E essa imagem, então, agora ela é virada de uma forma de cabeça para cima e volta pelo mesmo caminho, mas agora em forma daquele objeto. E aí nós enxergamos. Então, quando nós olhamos para alguma coisa, nós não vemos ele, porque a primeira coisa que se forma é dentro do nosso cérebro. A imagem forma primeiro aqui dentro. Baseado nisso, então a gente vai entender o seguinte, que se tudo forma primeiro no nosso cérebro, para depois a gente enxergar, para depois criar uma realidade, então por que que a gente fica pensando em alguma coisa no negativo? Tudo aquilo que nós pensamos em negativo forma primeiro essa imagem no nosso cérebro. E aí, quando a gente vai enxergar, nós vamos enxergar só coisas negativas. É por isso que o pensamento negativo só atrai coisas negativas, porque nós estamos trabalhando dentro de um corpo, de um campo mórfico. É ali que trabalha tudo, o fato da gente enxergar e construir alguma coisa. Por isso que a gente fala ponte ao futuro. Por que que a ponte ao futuro funciona? Porque primeiro eu faço uma visualização do meu futuro, transforma isso em imagem lá no nosso cérebro, e a partir do momento que transforma isso em imagem, através da minha sugestão, né, que no caso do hipnólogo, hipnoterapeuta, seja lá quem for, ela vai fazer com que as coisas aconteçam. Então é por isso que a gente faz essa ponte ao futuro, porque a imagem primeiro se forma aqui dentro. Então, nada mais justo do que a gente transformar primeiro tudo em coisas positivas. Então, essa é a finalidade da gente fazer a visualização no nosso ser, no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa mente. Visualizar. Por que visualizar? Para que nós possamos, então, fazer as coisas acontecerem daquela maneira que a gente necessita. E a respiração? A respiração é a coisa mais importante que nós temos. Por que que é mais importante? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos é respirar. A última coisa que nós fazemos é respirar.
Nesse intervalo de tempo, a respiração está conhecendo a cada minuto da nossa vida. Nós temos a respiração quando estamos ansiosos, como estamos em depressão, como estamos quando estamos com medo, quando nós estamos naquela ansiedade muito grande. Então, para cada tipo de emoção, nós temos uma respiração. Então, partindo desse princípio que cada vez a gente tem uma respiração para cada emoção que nós temos, então nós podemos então analisar uma nova respiração. Aqui eu coloquei a foto da Hortência. Não sei se vocês se lembram da Hortência. Quando ela ia bater falta, ela ficava batendo a bola no chão. Depois que ela batia a bola no chão, ela dava aquela. Soltava o corpo e jogava, arremessava a bola. Ela não errava uma cesta daquela. Não errava nenhuma. Tanto é que ela é a chamada cestinha do Brasil, né? Porque ela não errava uma. Mas ela tinha esse ritual de fazer. Por que que é isso? Porque é um tipo de respiração que nós vamos utilizar daqui para frente. Quando nós acabamos de almoçar, por exemplo, nós vamos na casa da mãe, na casa da sogra, num restaurante e a gente está morrendo de fome. Quando você come demais da conta, o que que você faz na hora que você termina de comer? Nossa, eu comi muito e solta. Você está viajando, você fica muito tempo dirigindo. Quando você chega no seu lugar, aonde você precisa chegar, a hora que você desce do carro, ah, chegamos. É a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente está dormindo, acorda cedo de manhã, a primeira coisa que a gente faz, ah, a gente dá aquela respirada. Essa respirada que a gente dá, ela está significando alguma coisa, que alguma coisa acabou. Então, se eu acabei de comer e fiz aquela respiração, é porque minha fome acabou, eu já estou saciado, eu não preciso comer mais. O cérebro já entende que eu já estou saciado, eu já estou alimentado. Quando eu terminei a minha viagem, respirei, terminou o ciclo da viagem, agora eu vou descansar. Então, o cérebro já entendeu que eu não vou dirigir mais naquele dia, eu vou ficar descansando. A mesma coisa quando eu acordo de manhã, eu respirei, dou aquela espreguiçada. O cérebro entendeu que agora acabou, mesmo eu estando com sono, acabou o sono, eu tenho que agora trabalhar, fazer alguma coisa. Encerrou o ciclo. Então, quando a Hortência fazia isso, ela ficava batendo a bola ali naquele momento, né? Imaginando, visualizando, como se ela estivesse jogando a bola ia cair na rede e ia fazer a cesta. E ela batia, batia, ficava um tempo batendo, tá feito, soltava e jogava. Não tinha erro. Então, quando você associa a tua visualização, a tua ponte ao futuro, mais a tua respiração, você acontece dentro daquilo que você quer fazer. Então, isso é importante para que a gente possa, então, obter o nosso sucesso. Às vezes você está fazendo um trabalho e você acha que aquilo é difícil, respira, cria uma ponte ao futuro, e faz como se você estivesse entregando aquele trabalho de uma forma suave, tranquila, normal. É a mesma coisa, a gente usa isso muito na sugestão para as pessoas. A pessoa que sofreu um AVC, por exemplo, não está movimentando as pernas, perdeu o movimento das pernas, cria a ponte ao futuro que está caminhando, que está fazendo todos os dias, dá uma sugestão para a pessoa, hipnose. Você faz isso, manda ela respirar. E cada dia ela vai levantando aos poucos, dando um passo, sentada na cadeira, vai conseguindo movimentar, porque ela vai criando uma neuroplasticidade que a gente tem, vai criando novos caminhos neurais. Isso está passando. Então, são coisas que a gente vai fazendo para que nós possamos desenvolver, então, o nosso sucesso. Eu tenho mais algum minutinho? Tem só mais uma coisa para mostrar, tudo bem? Tá bom. E aqui eu fiz um processo com a minha esposa de sugestão. E aí eu vou utilizar exatamente o corpo, vou utilizar a mente e vou utilizar o espírito. Tudo dentro disso que nós estamos falando. Eu vou colocar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem. Vamos ver. Está ouvindo? Quando a gente quer fazer uma coisa, um trabalho, desenvolver uma coisa que está fora do nosso alcance, muitas das vezes, a gente vai primeiro com o corpo. O que que é? Vocês ouvem ou não? Muito baixo. Tá. Tá Então, um pouco. o processo aqui é o seguinte: ela vai ficar parada ali. Eu vou falar para ela fazer um giro no corpo, e ela vai com o corpo até agora. E aí ela vai ver até onde ela vai. Mas eu vou dar a sugestão para ela depois. Eu quero ver como você faz quando você conversa com o teu espírito e conversa com a sua mente, o resultado que você tem. Então, ela é bem explicada dentro disso. Mas aí não vão precisar ter a. Eu vou pedir para ela, daqui a pouco, abrir os braços e fazer um giro até onde ela pode ir.
e ela vai utilizar somente do seu corpo para fazer isso. E aí ela vai ver até onde ela vai, fazendo esse movimento, aonde que eu quero que ela vá. Tá? Aqui eu estou conversando com ela, eu acho que vocês não estão ouvindo. Eu vou ver se dá para puxar um pouquinho mais para frente. Eu vou pedir para ela então fazer o giro agora. Vai até o máximo que você puder, tá? Vou contar de 1 até 3, no 3 você vai, então. E ela vai dar agora o giro dela. Ela foi até na ponta lá, tá vendo? Até ali na ponta. E agora eu dou uma sugestão para ela ir um pouco mais longe, para ela vir até aqui. Mas ela tem que conversar com o corpo dela, conversar com o espírito e conversar, fazer a sua visualização como se ela estivesse indo para lá. E à medida que ela vai fazendo isso, aí, pedir para ela ir até do outro lado. Vou passar aqui. Aqui ela está fazendo, então, o pensamento dela, está fazendo tudo isso, mas mentalmente. E a partir do momento que ela faz isso mentalmente, depois eu peço para ela fazer como se ela tivesse já conversado com o espírito, com a mente, e aí então ela vai dar o giro. Tá, deixa eu voltar aqui para você ver até onde que ela foi. Então, aonde ela estava indo a primeira vez com o corpo, agora ela veio até aqui na frente. Pode ser um movimento idiomotor? Pode. Mas o que é importante é que você faz para ela, dá uma sugestão para ela. Que ela está usando a mentalidade dela, está usando o espírito dela e está usando o corpo. Então ela pode fazer, desenvolver muito mais. E tem outros exercícios, mas esse aqui eu passei que é bem rápido para a gente poder entender essa situação. Então, quando a gente utiliza-se dessa maneira da gente fazer esses movimentos, nós conseguimos, então, desenvolver os nossos trabalhos, a nossa auto performance, né, daquilo que a gente realmente precisa. E agora, para a gente encerrar, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe quantos espermatozoides são lançados numa ejaculação, numa relação sexual? Vocês têm ideia de quantos espermatozoides? Muitos, né? Então, para a gente ter uns números para a gente poder entender, está entre 40 a 400 milhões de espermatozoides numa ejaculação. É praticamente duas vezes a população do Brasil. O Brasil está com 220 milhões de habitantes, então 400 milhões numa ejaculação. Olha só para você ver. Sabe quantos espermatozoides vão fecundar um óvulo? Um só. Um. Desses 400 milhões, só um vai fecundar o óvulo ali. Os outros vão morrer pelo caminho. Então, imagine o seguinte: você já é um sucesso. Se você já é um sucesso, você está aqui porque antes de você nascer, você percorreu esse caminho e deixou mais de 399 milhões de espermatozoides para trás. E você conseguiu chegar no seu destino. Você fecundou o óvulo. E você, então, é quem você é hoje. Talvez você seja essa mulher que está me ouvindo e me vendo, ou talvez você seja um homem que está aqui vendo e me ouvindo. É você mesmo. Você já é um sucesso. Antes da gente nascer, a gente está buscando o nosso sucesso. Desde antes da gente ser formado, antes da concepção, nós estamos ali lutando pela vida. E esse é o maior sucesso da gente, que é a nossa vida. Então, para cada coisa que você for fazer, para cada empreendimento que você estiver fazendo, antes de você pensar em alguma coisa, lembre-se que você já é um sucesso. Você já deixou muita coisa para trás, passou, venceu a corrida e está aqui hoje graças a você. Ninguém te ajudou. Você ajudou, se fez a autoajuda e determinação para você ser quem você é hoje. Então, para você que ficou até agora aqui me ouvindo e me vendo, se vocês quiserem me seguir, eu tenho umas dicas lá dentro do meu Instagram e sempre estou colocando algumas coisinhas lá para a gente fazer reflexões no nosso dia a dia, para melhorar um pouco mais a nossa performance do dia a dia, para nós melhorarmos como pessoas e para que a gente possa desenvolver cada vez mais os nossos sucessos. Muito obrigado por tudo, viu? Orlando, seria interessante se você deixar gravado também na voz, né? Tá, sim. No meu Instagram, vocês vão encontrar lá que é Orlando Madeira Oficial. Então, Orlando Madeira Oficial, já vão entrar direto lá e vocês já vão ver algumas coisas lá que eu sempre tenho deixado,
São vídeos curtinhos, mas são pensamentos, são coisas que a gente vai acrescentando no nosso dia a dia. Perfeito. É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser se manifestar alguma coisa, contrariado, ficou contrariado com alguma coisa também, né? Espero que. Opa, cliquei errado aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, principalmente nessa parte do nosso bruxismo, da onde que vem as dores, da Foi onde que ele muito bom, trava, Nando. né? Você fazer esse link todo aí, que as pessoas não têm noção, né? É, foi muito importante, né? Que a gente às vezes não percebe que uma dor de cabeça é, faz a gente ficar parado e não atingir o nosso potencial de sucesso, Com né? Porque a certeza. gente simplesmente a gente estagna, né? Para, né? Isso realmente foi muito importante. E muitas das vezes a gente não sabe de onde que vem, né? Então, faz uma avaliação, o que que tem acontecido na tua vida, quais as pessoas que estão ao seu redor, como que você pode lidar com isso. Então, isso vai te desbloqueando, né? É como se tivesse abrindo seus caminhos para que você possa transitar por ali com mais tranquilidade. Exatamente. E trazer assim, ressaltar essa importância, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, tomando remédio para isso, para aquilo. Não que não deva tomar, tem, os remédios são para serem usados, mas a pessoa não reflete, né? Não para refletir, por que que eu estou com essa dor, né? Exatamente. A gente quer ficar livre dela, Quer né? ficar livre, quer ficar livre. Né? Não É, reflete. Aí vai acumulando, como você mostrou lá. exatamente. A pessoa vai acumulando, acumulando, e daqui a pouco aquilo que era uma simples dor vira algo mais crônico. E quanto maior o problema, mais difícil a gente fica, mais distante a gente fica da solução, né? Aí a pessoa quer resolver rápido. E, na verdade, o tempo que você demorou para chegar no problema, você vai ter que fazer o caminho inverso, né? Às vezes é rápido, às vezes não. E a gente tem que ter paciência também com isso, né? Exatamente. É por isso que assim, né, a gente tem que ter esse autoconhecimento, né? Conhecer a gente, né? Saber da onde a gente vem, para onde que a gente está indo. Então, isso não é só filosófico, tá? Mas é uma maneira de você se autoconhecer e descobrir novos caminhos, como que você pode transitar pela vida de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Mais objetiva. E ter paciência com a gente, né? Exato. Porque a gente tem que ter paciência com a gente, porque ninguém nasceu sabendo e você trouxe algumas coisas que a gente não aprende. A gente aprende com a vida. Com a vida. Então, às Exatamente. vezes a gente acumula alguma coisa e não sabe nem por que que chegou a esse ponto, porque chegou numa doença X ou num problema, ou não sabe nem por que que a gente está estagnado. E aí, por isso que eu acho muito importante essas reflexões, trazer isso aí, e por isso que a gente tem que estudar. Porque o conhecimento é que vai fazendo a gente despertar. Nossa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha visto isso. Você vê, esse negócio que você falou, eu achei muito interessante, uma coisa lá em cima do bruxismo ter a ver, e de acordo com a anatomia da pessoa, pode ser mais complexo ainda. Quantas Exatamente. coisas ainda. Isso daí se descobriu, né, há um tempo e tal. Mas quantas coisas mais ainda que a gente não sabe com relação ao nosso corpo, Isso. né? Que a gente Enquanto, sofre, a gente né? passa e a gente não sabe. E quanto mais a gente vai sabendo, né, de umas coisinhas, são coisas pequenas, mas faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? São coisas que não precisa ser coisas mirabolantes, né, para acontecer. Às vezes é uma coisa pequena, né, uma pedrinha que está no caminho, né, causa um transtorno, né? É igual uma pedra no rim, né? Uma coisinha pequenininha. Pequenininha dá uma dor horrorosa. Então, A importância que você trouxe da mentalização, da imaginação e da respiração. Eu achei muito legal isso, até porque é uma coisa que eu gosto muito de usar e que funciona mesmo muito com relação né, a tudo, né? Com relação a não só a realização pessoal, quanto com relação à doença também, não, né? mas isso foi uma maneira mais assim, vamos dizer assim, mais científica para que você possa entender o porquê, não tem um motivo disso, né? Como que ela é formada, como que essa imagem, né, está dentro de nós e como que a gente então vai alcançar os nossos objetivos criando a imagem, né? Porque já criou aqui dentro, então agora só falta a gente enxergar, né? Enxergar é exatamente isso, né? É colocar os pensamentos positivos, fazer o nosso objetivo de vida ser uma coisa de qualidade, uma coisa que vai realmente transformar a nossa vida. E hoje já tem muitas pesquisas mostrando que a gente consegue curar essas doenças ou amenizar
só você trabalhando também com a sua mente, com a respiração, tudo isso, né? Um grande exemplo que eu gosto muito é o Joe Dispenza, né? Que passou por uma situação dessa nova, ele utilizou o quê? A imaginação, né? Isso. Imaginação, respiração, foi utilizando essas técnicas, e ele saiu de um quadro em que ele estava em uma cama Imobilizado, né? imobilizado, sem poder andar, né? E hoje ele faz um trabalho grande mostrando isso, que isso funciona, e funciona mesmo com relação a uma série de problemas. O negócio é que quando você está com dor, é mais difícil essa concentração, é mais Exato. difícil. Por isso que a gente precisa muitas vezes de ter um profissional para ajudar como apoio, como você falou, é a escada com lá, né? Às vezes você precisa de um apoio durante um tempo para você depois conseguir Ah, caminhar sim, sozinho, né? com certeza. É porque eu não tenho, mas eu posso até mandar para vocês o vídeo que eu recebi aqui. Foi de uma paciente que ela veio, estava com dor de dente, mas meu consultório, ele tem 28 degraus, né, para chegar até no consultório. E ela foi lá com o irmão dela, porque eu tinha feito dessas reflexões, ela foi, me perguntou, falou, eu posso ir no consultório? Eu falei, tudo bem. E ela foi de cadeira de rodas. Por isso que eu falei da escada, né? Então, o irmão dela levou, a hora que ela chegou lá em cima, que eu vi que estava lá, que tinha levado ela lá. Mas, na verdade, ela estava numa depressão muito grande. Ela fez não sei se vocês se lembram, aqui em São Paulo, aqui teve um hospital aqui que estava fazendo cirurgia com furadeira, fazendo cirurgia ortopédica com furadeira mesmo, furadeira porque no hospital não tinha a máquina para poder fazer a perfuração. E nessa que ela foi fazer uma cirurgia no pé, que ela tinha um problema no pé, pegaram o nervo dela lá e tal, e aí piorou o negócio dela. Então aí agora ela não anda de jeito nenhum. Antes ela até andava, mas tinha muitas dores. E aí ela entrou numa depressão, o dia que ela chegou lá, estava com um machucado muito grande nas costas, né, na região do cóccix, fica deitada, sentada e tal, mas numa depressão muito grande. E aí eu fiz isso aqui no consultório meu aqui mesmo, conversei com ela e tal, passei esse exercício para ela de visualização e de respiração. Então eu tenho até tá aqui comigo aqui, mas eu vou mandar para vocês. E aí o irmão dela me mandou uma foto depois no outro dia que ela queria ir no baile e foi no baile no outro dia de cadeira de rodas e estava lá. A foto ela tá lá desse jeito assim, na cadeira de rodas, mas ela estava numa depressão, entendeu? Então, é claro que no caso da hipnose, qualquer coisa não vai melhorar o problema dela, porque foi uma coisa física, atingiu o nervo, acabou, não tem muito o que fazer ali, né? Então, e já tinha até atrofiado o pé, ela ficou o pé meio que para trás até. Mas acabaram-se as dores, que ela tinha dores intensas, e o fato de dela começar, então, só o fato de ter Da tirado a dor alegria, dela, da né? alegria dela, pronto, ela já é outra pessoa, né? Já criou um motivo para ela. Então, dá muito Se ela resultado. soubesse disso antes, né? Você já pensou? Então, mas é isso aí, tudo tem seu Tudo momento. tem seu tempo, né? Cada um tem o seu aprendizado, né? Exatamente. Eu tive a felicidade, há uns 4 anos atrás, de ter 3 atendimentos com Orlando. Não sei se você lembra de mim. Certo, claro que Eu lembro, lembro, professor Melo. Ele criamos um quadro, outra vez criamos um pássaro. Bom para Exato. mim. É muito bom, muito bom. Então, essa coisa da visualização e associado com a respiração, ela faz uma diferença muito grande, né? Principalmente porque qualquer coisa que você faz, quando você está com uma dor intensa, né, tudo que você tem, a pessoa tem de intensidade, fica mais fácil da pessoa visualizar. Aquela que tem uma dorzinha pequena, alguma coisa que fica incomodando, aquela é mais difícil de tirar. Mas aquela que tem aquela coisa monstruosa, a gente fala muito isso, né, no tratamento odontológico. Às vezes vai o cara lá tá com a boca toda estourada, aí você faz qualquer coisa, já melhora, nossa, tá uma beleza. Aham. Agora vai aquele lá que, tô com uma manchinha aqui, aí você faz, tira. Não, mas tem um restinho aqui. Tá. Então, é muito mais trabalhoso a pessoa quando tem pouca coisa para fazer do que aquela que tem, né? Então, qualquer coisa que você já está fazendo, já para ela já é um Qualquer alívio, né? alívio muito grande. E faz a diferença na vida da pessoa, né? É Isso verdade, mesmo. Verdade. verdade. Lembrar disso tudo é muito bom, mas gostei muito, né? Muito Então bom. tá bom. Obrigado Uhum. pela oportunidade aí de estar compartilhando com vocês aqui, viu? Muito Muito bom. bom. Tá ok. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a gravação aqui, mas quem quiser pode ficar aí para depois da live aqui, o pós, né? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma live sensacional. Espero que vocês tenham gostado.
E em nome da comunidade Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes ao vivo e também ao nosso palestrante Orlando Madeira. E para você que vai assistir depois da gravação dessa aula, e não se esqueçam de curtir, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula da comunidade Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.